Se você está cansado de sempre ficar vivendo os mesmos problemas na sua vida, você chegou no vídeo certo. Aqui eu vou te mostrar que existem algumas personalidades que vão guiando a nossa vida ao longo da nossa trajetória. Então, se você quer ter uma vida com mais progresso, mais vitórias, mais conquistas, você precisa ficar até o final nesse vídeo. O que eu vou te mostrar aqui, eu levei muito tempo para aprender, levei muito tempo para entender como que funciona. Foram muitos cursos, muitos livros, muitos treinamentos para entender que a nossa vida ela é guiada por algumas personalidades inconscientes. E quando a gente não tem consciência nenhuma, enquanto a gente não para avaliar, para refletir, para entender como é que funciona, essas personalidades vão guiando a nossa vida e aí acontece o que Carl Jung chamava de destino. Você parece que chega em determinados momentos e fala, poxa, o destino só quer isso da minha vida. Não é possível que a minha vida vai ser só isso. Existem personalidades que você precisa deixar para trás, existem personalidades que você precisa colocar dentro da sua vida para você viver novas coisas, ter novas conquistas, quebrar e superar problemas que você precisa deixar no passado. No vídeo de hoje eu vou entrar mais a fundo em quais são essas personalidades. Mas antes, se você não me conhece, meu nome é Kaique Pereira e aqui é o canal Ponto de Partida, um ambiente para quem cansou de viver no piloto automático, para quem quer assumir o controle da sua própria vida. Se você quer fazer parte dessa comunidade, já deixa o seu like pro YouTube, entender que esse vídeo é relevante e entregar para mais pessoas e também para você poder acompanhar os próximos vídeos. Toda semana eu trago conteúdos para te ajudar no seu autoconhecimento, na sua liberdade pessoal, no seu desenvolvimento pessoal. Deixa o seu like, se inscreve e agora vamos para o nosso tema principal. Muitas vezes na nossa vida a gente chega em alguns momentos que sempre vão se repetindo, que a gente para e pensa e fala, esse problema de novo na minha vida, isso já aconteceu. Isso pode acontecer na vida financeira, nos relacionamentos, na sua vida pessoal, na sua saúde e etc, etc. Em todas as nossas áreas da vida, parece que em determinados momentos, alguns problemas eles vêm se repetindo. E aí você para e pensa, poxa, não é possível que de novo esse problema está acontecendo. Eu resolvi ele mês passado, ano passado e agora está acontecendo de novo. Então se você está cansado de viver isso, se você está cansado de viver nesse looping negativo, porque é assim que a gente deve chamar, um loop negativo. Quando um problema ele vem se repetindo na sua vida frequentemente, desculpa falar, mas você está em um loop negativo. E enquanto você não trazer do inconsciente para o consciente o que está acontecendo, a sua vida vai ficar sempre repetindo esse loop. Você pode analisar algumas pessoas do seu ambiente ao redor de você vive isso por anos e nem se abala porque ela se acostumou a viver daquele jeito. Mas se você chegou até aqui nesse vídeo, é sinal que você não tá mais satisfeito com esse loop. Você não quer viver mais no piloto automático. Você quer quebrar esse padrão para viver algo novo. Mas vamos lá, vamos entrar nessas camadas, nessas personalidades que vão guiando a nossa vida. Durante a nossa vida, a gente pode analisar que nós temos 3 personalidades. Primeiro, a pessoa que vive aí no piloto automático. Quem tá ali naquele limbo, sempre vivendo a vida no automático, sempre repetindo as mesmas coisas e nem para pensar se a vida tá ruim, se a vida tá boa, se ela tá avançando, se ela tá conquistando, se ela tem planos, se ela tem metas, se ela tem sonhos. Ela só tá repetindo, dia após dia. Levanta, trabalho, casa, problemas, rolê, bebida, isso e aquilo e repete. Chega 20 anos, 25, 30, 35 e nada muda. Essas são pessoas que estão vivendo inconscientes dentro de um piloto automático que o sistema colocou para a vida dela, porque o sistema ele quer o seu tempo, quer a sua energia. E quando você vive nesse limbo, nessa repetição negativa, nesse piloto automático, você tá dando o seu tempo, você tá dando a sua energia para o sistema, porque nós somos seres espirituais vivendo experiências materiais. Então, se você não tá desperto para a sua vida, você tá entregando o seu tempo e essa energia para o sistema. E agora tem um segundo nível aí de personalidade, que são pessoas que só observam problemas. Primeiro ponto, quem tá ali naquele limbo ali de piloto automático não tá prestando atenção em nada, não tá avaliando em nada se a vida tá ruim, se a vida tá boa, se tem problema, se tem soluções, em nada. Agora quando você avança mais um pouco e entra nessa segunda personalidade, que é focar nos problemas, a sua vida ainda continua parada. Você sabe que tem um problema, mas você fica tão focado naquele problema que você não consegue resolver, porque você não encontra soluções. E aqui volta aquela frase que eu falei lá
no início do vídeo. Se você está cansado de viver os mesmos problemas, olha essa frase, cansado de viver os mesmos problemas, significa que você já identificou que tem algo na sua vida que tem se repetido, algum problema que frequentemente ele volta para a sua vida. E aí, essa segunda personalidade, se você não avançar, você vai ficar estagnado, você vai ficar parado. E ao invés de viver no piloto automático, sem consciência nenhuma do que está acontecendo, você vai ficar nessa segunda fase, nessa segunda etapa, que é pessoas que só focam no problema. Quando você coloca toda a sua atenção somente nos problemas, você não consegue encontrar saídas. Por quê? Você se tornou uma pessoa focada para o problema. Você critica, você aponta o dedo, você reclama, você coloca tanta atenção naquilo que aquilo se multiplica, porque você só está focada no problema. Então, quem foca no problema recebe problema. Então, dentro dessas personalidades, se analisarmos a primeira, piloto automático, estou vivendo a minha vida sem analisar, estou vivendo a minha vida no automático. Segunda personalidade, tô vivendo a minha vida para reclamar. Sei que tem um problema, mas não tô nem aí, não vou buscar soluções. É isso, a minha vida é assim, tá chato, tá ruim. E aí você entra nesse segundo limbo, que é ficar repetindo problemas, porque você só foca em problemas. É como se você estivesse em uma areia movediça. Minha vida tá ruim, tenho problemas. Tá ruim, tenho problemas, tenho dívidas, meu emprego tá ruim e você tá ali paradinho. O que acontece se você ficar parado numa areia movediça? Ela vai te puxando para baixo. É igual pessoas que só focam em problemas. Elas ficam paradas, reclamando, focando no problema. Estou dentro da areia movediça, estou dentro da areia movediça. O que acontece? Você é puxado para baixo. Agora, se você para, analisa, vê o que tem à sua volta, busca opções, busca alternativas de sair daquilo, você entra nessa terceira personalidade, que aí sim a sua vida vai começar a mudar de verdade. Pessoas que buscam soluções. Quando você entra nessa personalidade, quando você adota, quando você coloca essa carapuça de pessoa que busca soluções, a sua vida começa a mudar completamente. Porque você deixa de viver no piloto automático, você acorda, você desperta, você para de reclamar da vida, das situações. Ai, minha vida é ruim, eu vim de uma família pobre, eu isso, eu aquilo, Acorda. Você rompeu com esse piloto automático. Esse foi o primeiro passo. Segundo passo, parar de reclamar e buscar alternativas. Se colocar em movimento. Se você está dentro de uma areia movediça, o que você tem que fazer? Como é que eu saio? O que eu tenho que fazer? Onde que eu puxo? Como é que eu vou? Então você começa a buscar soluções. Quando você começa a buscar soluções para sua vida, você começa a entrar em movimento e a vida responde a movimento. Dentro da vida você pode jogar dois jogos. Uma pessoa que só reage, que fica ali parada, reagindo às coisas que acontecem da vida, ou você pode assumir o controle da sua vida, que é o que eu prego aqui no canal, que você assuma o controle da sua própria vida e que você construa, que você começa a agir ao invés de reagir. Quando você começa a agir, você começa a buscar soluções simples, por mais complexo que seja o problema que você está vivendo na sua vida. Alguém já passou por isso, alguém já solucionou esse problema, você só precisa seguir esse passo a passo. Você só precisa continuar nessa sua trajetória que você vai conseguir sair. Tem pessoas que saíram de dívidas milionárias e hoje estão ricas. Tem pessoas que saíram de casamentos quebrados e hoje estão vivendo um relacionamento incrível. Tem pessoas que saíram da extrema pobreza e hoje estão muito bem-sucedidas. Tem pessoas que tiveram famílias quebradas, famílias que passaram por diversos traumas e hoje construíram famílias fortes. Então não importa qual é o problema que você está vivendo hoje, você deve focar no quê? Solução, movimento. O que eu posso fazer? Como que eu faço? O que eu preciso fazer? Se você ficar dentro dessas duas primeiras personalidades, pessoas que vivem no piloto automático e pessoas que só focam no problema, a sua vida não vai avançar. Você vai ficar parado, você vai ficar estagnado, você vai ficar triste. A desmotivação de muitas pessoas hoje em dia vem disso. Ou elas estão vivendo no piloto automático e nem sabem o que está prendendo elas lá, ou como que elas chegaram até lá. Ou elas estão focando tanto no problema. Eu não tenho a casa dos meus sonhos, eu não tenho o carro dos meus sonhos, eu não tenho o emprego dos meus sonhos, eu não tenho o relacionamento dos meus sonhos, eu não tenho a vida dos meus sonhos, eu não tenho o corpo dos meus sonhos. Problema. E enquanto as pessoas ficam paradas e travadas dentro desses dois limbos, a vida não vai andar para frente.
Eu fiquei parado nisso por muitos anos, até que um dia eu consegui quebrar esses ciclos, quebrar esses padrões. O meu primeiro movimento, eu não sabia, não tinha ideia de como eu iria sair daquilo, mas o meu primeiro movimento foi com pequenos passos. A minha primeira ação que eu fiz para começar a minha mudança de vida foi parar de beber bebida alcoólica. Eu identifiquei que tinha um padrão que não estava me levando para um lugar positivo, que eu não estava tendo controle sobre aquele hábito, então foi o primeiro. Fala, poxa, não tá dando certo, eu preciso quebrar e viver outras coisas diferentes. Por onde eu começo? Tenho saída, tenho alternativas, tenho esperança de viver coisas novas? Naquele momento estava muito difícil, eu não tinha. Mas eu sabia que para viver coisas novas, eu precisava construir comportamentos e hábitos novos. Foi o primeiro passo. Para mim foi o meu ponto de partida ali, de toda a minha trajetória no autoconhecimento, na liberdade pessoal, no desenvolvimento pessoal, foi parar de beber bebida alcoólica. E depois veio o segundo passo, o terceiro, o quarto, o quinto. A gente nunca para. A nossa vida não é uma jornada que tem uma linha final sobre conquista, sobre um destino final que você vai falar, pronto, aqui a minha vida não avança mais. Não. Enquanto estivermos vivos, respirando, sempre vai ter um ponto pra gente evoluir. E foi isso que eu fiz na minha vida. Mas lá atrás, 6 anos, 7 anos mais ou menos, que eu parei de consumir bebida alcoólica, eu sabia que ali era o meu primeiro passo. Eu não sabia aonde eu ia, eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu sabia que precisava fazer alguma coisa diferente. Ter consciência dessas 3 personalidades vai fazer a sua vida ser completamente diferente. Poxa, Kaique, eu não fazia ideia que eu estava preso no piloto automático, eu estava repetindo a minha vida, nem tinha consciência do que eu ia fazer ou do que estava acontecendo. Beleza, agora você tem. Agora você já pode identificar quais são os problemas que você precisa resolver. Você só não pode ficar preso nesses problemas. Problemas são feitos para a gente ficar mais fortes, mais sábios. Não tem como a gente crescer na vida sem os problemas, sem os desafios, sem os obstáculos. Então, o que você só não pode fazer? Ficar parado. Minha vida tá ruim, problema, casa, família, tem um problema no trabalho, tem um problema nisso, tem um problema... Se tornar uma pessoa reclamona. Quando você reclama, você está clamando 2 vezes. Ou seja, você está pedindo aquilo em dobro para a sua vida. Mude isso. Começa a ser pessoa que foca na solução. É a mesma coisa quando você vai no hospital. Você está com dor de cabeça, vai no hospital. Se você só toma ali uma dipirona, um paracetamol, aquela dor de cabeça vai sumir. Mas você não vai saber o que ocasionou aquela dor de cabeça. Você só está eliminando os sintomas. Você não está eliminando a causa daqueles sintomas. Se você está com aquela dor de cabeça, alguma coisa deu origem para aquela dor de cabeça. Aí se você vai lá, toma um remedinho, melhorou. Vida que segue, vai daqui um tempo, vai voltar mais forte, e assim é os nossos problemas na nossa vida. Se você não foca em buscar qual é a causa, qual que é a origem, é uma origem emocional? É uma origem familiar? Qual que é a origem dos seus problemas? O que você precisa mudar? O que você precisa fazer diferente? Esse problema ele vem surgindo várias vezes, por quê? É um padrão que está se repetindo? É você que precisa mudar? É o ambiente à sua volta que vem colocando aquele problema na sua vida? Aonde que é esse problema? É na sua vida financeira? Tá bom, mas será que é porque você tem uma mentalidade que você não consegue guardar o dinheiro, você se desfaz do dinheiro, você não consegue ganhar o dinheiro? Então você precisa analisar na sua vida. O seu problema é o trabalho, tá bom, mas o que exatamente? É o ambiente? É a carreira? Às vezes você está fazendo algo que você não gosta. Você nunca vai ser feliz fazendo algo que você não gosta. E eu não estou falando para você chutar o balde e sair do seu emprego, não. É para você perceber o que está acontecendo na sua vida. E aí você toma as suas conclusões. Aí você toma as suas iniciativas. É mandar mais currículo? Beleza, faz. É você fazer um curso na área que você gosta? Beleza, faz. O que tá ruim? É você analisar. Você tem que parar, pensar e analisar o que tá ruim na sua vida. Cara, você pode viver uma vida melhor. Você pode viver uma vida mais confortável. Você pode ter uma vida financeira melhor. Você pode ser uma pessoa melhor. Você pode viver de uma maneira muito melhor, mas você precisa entender que os reais problemas, eles não estão aqui na superfície. Eles estão no inconsciente. Às vezes a sua vida está travada por um bloqueio emocional que você tem, algo que você ouviu lá na infância, mas você não liga, não acredita, não dá atenção. O tempo vai passando e você,
vai varrendo o problema para baixo do tapete. E quantas vezes você varrer esse problema para baixo do tapete, vai vir mais sujeira, vai ficar mais difícil e vai ser mais complicado para você resolver isso. E enquanto antes você ter consciência dessas personalidades, dessas três, vou repetir, presta atenção. Primeira personalidade, pessoas que vivem no piloto automático. Segunda personalidade, pessoas que ficam presas em problemas, focado em problemas. E terceira personalidade, pessoas que estão buscando solução, pessoas que estão em movimento, pessoas que estão pensando positivo, pessoas que estão olhando lá para frente, para o futuro. Elas não estão presas, acomodadas, elas estão pensando, o que eu posso fazer? Minha vida financeira tá ruim, beleza, mas o que eu posso fazer? Por onde que eu vou? O que eu preciso ler? O que eu preciso estudar? Qual curso que eu preciso fazer? Qual evento que eu preciso ir? Qual treinamento que eu preciso fazer? É assim, é movimento. Ah, meu relacionamento tá ruim. Opa, deixa comigo que eu resolvo. O que eu preciso mudar? O que eu preciso aprender? Minha área profissional tá uma bosta, não tô fazendo aquilo que eu quero. Beleza, mas o que eu queria estar fazendo? O que eu quero fazer? O que eu quero pro meu futuro? Onde que eu preciso me capacitar? O que eu preciso entregar mais dentro do meu trabalho? Tô errando nos meus horários? Tô me atrasando? Tô sendo uma pessoa ruim? Tô mexendo demais no celular dentro do trabalho? É isso, é sobre buscar solução. E toda essa mudança precisa fazer sentido pra você. Não é só porque eu tô falando, não é só porque você chegou até aqui nesse momento do vídeo. Inclusive, se você chegou até aqui e se tá fazendo sentido pra você, já deixa o seu like. Aí eu entendo que você chegou até esse momento do vídeo, que esse vídeo tá fazendo sentido, que eu tô conseguindo te ajudar com uma experiência minha, um conhecimento que eu levei muito tempo para aprender. E também comenta aqui qual é o padrão que você precisa quebrar na sua vida. Padrão financeiro, padrão familiar, nos relacionamentos, na área profissional. O que você precisa superar? O que você precisa deixar para trás? E só assim você vai tomando consciência do que tá travando a sua vida. Depois que você entende essas três personalidades e vai migrando de uma para outra, a sua vida muda completamente. Não existe fórmula do sucesso, não existe. Se alguém tentar te vender uma fórmula do sucesso, faça isso que a sua vida vai mudar em um mês. É mentira. Cada ser humano é único, tem um caminho único e tem um ponto de partida único. Então, se alguém tentar te vender uma fórmula mágica, foge. O nosso processo de evolução aqui na Terra, ele é complexo, ele é desafiador. E cada pessoa ele vai ter um nível. Às vezes eu estou no nível 100 de desafio, às vezes você pode estar no nível 2. Pode ser mais fácil para você. E também pode ser a ordem inversa. Às vezes eu posso estar no nível 2 de desafio e você pode estar no nível 100. Pode ser mais difícil para você. Então, adote essa mentalidade, adote esses perfis na sua vida, mas tire as suas próprias conclusões. Poxa, o que eu estou passando na minha vida? Quais problemas que sempre vêm acontecendo? O que esses problemas estão tentando me mostrar? O que eu preciso aprender com esses problemas? E o que eu preciso fazer para sair desses problemas? E assim a sua vida vai se tornando diferente. E aí eu tenho certeza que em pouco tempo você vai parar de viver os mesmos problemas. Desafios sempre vai acontecer, sempre vai surgir um desafio novo, sempre vai vir um problema novo, porque você precisa ir para o próximo degrau, para o próximo degrau, para o próximo degrau. Fechou? Se essa mensagem fez sentido para você, se você chegou até aqui esse momento do vídeo, olha, só tem um recado para você. Sua vida é única e você tem que encontrar o seu ponto de partida. Se inscreve aqui no canal para você fazer parte dessa comunidade, para você acompanhar os próximos vídeos. Toda semana eu trago conteúdos que vai te ajudar em liberdade pessoal, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. É assim que você vai conseguir evoluir na vida. É assim que você vai deixar todos os seus problemas para trás. E aproveitando, eu vou deixar aqui separado para você mais um vídeo. Aqui, ó, esse vídeo, é só clicar, porque eu tenho certeza que ele vai ser um grande acelerador dentro dessa jornada de desenvolvimento pessoal que você está vivendo. Clica aqui nesse vídeo e eu te vejo lá. Até o próximo.